Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Verso também de número 14. Provérbios 14:14. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Outras traduções diz: o desviado dos seus próprios caminhos se farta. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti pertencem a honra, a glória e o louvor. Não somente isso, mas toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor possa nos visitar essa noite com graça e acudir suas criaturas, seus filhos, aqueles com quem o Senhor fez uma aliança. Aliança que não se baseou nas obras da lei, não se baseou em atos próprios de justiça, mas na incondicionalidade de um pacto unilateral. Ó Deus, fala conosco, assiste-nos, para que o Senhor possa obter glória através das nossas debilidades. Deus quebranta, salva, constrange, exorta, corrige, conforme o beneplácito da sua vontade, de modo que o teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu vou pregar aqui um tema oportuno, atual e pertinente. Preste muita atenção, vai falar muito com você. E vai falar também muito com você a respeito de pessoas que não estão aqui presentes no culto. E algumas das que podem não estar presentes, podem estar passando pelo quadro do que eu vou pregar. E outras que também estão presentes, podem também estar vivendo este quadro. Eu vou falar um pouco hoje do desviado, sintomas de um crente desviado, ou que está se desviando. Você sabe que a Bíblia faz alertas para o povo de Deus. Fomos chamados da morte para a vida, nos convertemos ao Senhor Jesus. Eu gosto até de outro termo melhor: o Senhor Jesus nos converteu a Ele. Fomos trazidos do reino das trevas, do império das trevas, do espírito que opera sobre os filhos da desobediência, para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Saímos de uma rota, de um caminho de iniquidade, para andarmos em um caminho de justiça. Entretanto, pode ocorrer que durante esta caminhada, alguns se percam no caminho, e mudem o trajeto, a rota, e se desviem. Por essa razão, o apóstolo Paulo, bem como tantos outros autores bíblicos, nos advertem: aquele que cuida estar de pé no caminho, crente, veja que não caia. Pode haver uma possibilidade de uma queda, de um desvio, de uma apostasia. Logo, a ordem para nós é: vigia. Vigiais para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, porque não sabeis a hora que há de voltar o vosso Senhor. Ele manda nós estarmos alertas, vigilantes, combater até o sangue contra o pecado.
ficarmos atentos às astutas ciladas do diabo. Por isso Paulo vai dizer, nós não ignoramos os seus ardis, suas armadilhas. E isso está acontecendo com muita gente no meio do povo de Deus. Pessoas estão se desviando da fé, desviando do caminho, desviando da graça, desviando do reino e voltando para o mundo, cumprindo os provérbios que Pedro escreveu. O cão que volta ao próprio vômito, ou seja, o cão vomita e come de volta o vômito. Ou a porca lavada, limpa, que volta para o lamaçal. Isso é a figura que se usa para o desviado. Uma vez ele comeu vômito, lixo, lavagem, deixou ela. E quando ele se desvia, ele torna a comer novamente os vômitos deste mundo. E nós temos que ficar atentos e alertas quanto a isso. Pode ser que você esteja na iminência de uma queda, de um desvio, caso você esteja brincando com o pecado, brincando com o diabo, brincando com a carne e os seus desejos, e brincando com este mundo. Aquele que não leva a vida cristã séria, com gravidade, a palavra para mim que descreve a fé, o cristianismo, os atributos de Deus é gravidade, solenidade, seriedade. Deus não é coisa para brincar. A Bíblia, a fé, é coisa séria. Aliás, é a mais séria. E os que não estão levando a sério, estão caindo e se perdendo. Só para você ter uma ideia, no Brasil, só o Brasil possui mais de 40 milhões de desviados. Quase o total dos convertidos. É quase 50 milhões de cristãos evangélicos. Só de desviados são 40 milhões, que poderiam totalizar 90 milhões. Metade do Brasil já podia ser cristão evangélico. O desvio é algo que está acontecendo tão comum, algo tão comum, que já soma os 40 milhões de crentes afastados, desviados. Muitos desses 40 milhões já chegaram até a ser pastores e hoje estão desviados. Richard Owen Robert, no clássico, no livro que ele escreveu, Piedade Vital, ele diz a respeito dos desviados: muitos são impedidos de vencer seus desvios, porque são fortemente guardados de pecados abertos. Se eles tivessem caído publicamente em manifesta iniquidade, ficariam vermelhos de vergonha e voltariam. Entretanto, por enquanto, é tudo segredo. Se há uma consideração particularmente humilhante para um crente com uma mente espiritual, é que depois de tudo que Deus fez por ele, depois de todas as ricas demonstrações de sua graça, depois de Deus mostrar paciência e ternura com ele, e de transmitir suas instruções, e a repetida disciplina de sua aliança, os emblemas de amor recebidos e as lições das experiências aprendidas, ainda existe no coração um princípio, uma tendência para um secreto, perpétuo e alarmante afastamento de Deus. Desvio. É uma das condições mais humilhantes. Deveria ser para o crente. O desvio. O desviado. Essa é a minha mensagem para os desviados, para os que estão se desviando, para os que estão firmes, para que não se desviem. E eu vou falar um pouco dos sintomas dos desviados. Para começar, qual é o significado de desviados?
Desviado significa afastado, apartado, longe, alienado, remoto. Desviar significa mudar de direção, afastar-se do ponto em que se encontrava, deslocar, mudar a posição, mudar a rota. O desviado mudou, afastou-se do ponto onde se encontrava, a fé em Cristo Jesus. Desviado, segundo Richard Owen Roberts, é aquele que está se desviando da vontade de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. Está mudando a rota, a direção e afastando-se do ponto em que se encontrava, ou seja, está se afastando da vontade de Deus. Escute, ele escreve, e para isto acontecer, não há necessidade alguma de alguém sair da igreja. Simplesmente basta ele sair do Evangelho, das Escrituras. São os desviados que estão dentro da igreja. Isso é a definição de desviado. Agora, vamos aprender onde o desvio se inicia. Como o desvio ocorre. Como alguém que se apóstata se desvia. Como é que isso ocorre? Como é que isso nasce? Você vai poder fazer uma avaliação daqueles que você conhece que já se desviaram, ou estão se desviando. Ou vai poder fazer uma avaliação de si próprio. Vamos lá. Como é que o desvio ocorre? Primeiro, ele se inicia no coração. No coração. Preste atenção. O desvio é interno. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. O desvio acontece nas afeições. O desvio acontece em foro íntimo, na mente, nos desejos, na vontade. Hebreus 3, 12, 14 fala isso. Preste atenção, escute. Vede, irmãos, ele está alertando eles para a possível apostasia, desvio. Vede, irmãos, chamando eles de irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Apartar-se do Deus vivo é desviar. E ele diz, que não haja em vós um coração mau e infiel que se aparte do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós, a causa do desvio, se endureça pelo engano do pecado. Até aí. Se apartar do Deus vivo. O desvio começa no coração. É o coração. E o texto diz, endurecimento. O coração começa a se endurecer. Como assim? O coração do desviado começa a se tornar insensível à palavra de Deus. Insensível à palavra lida, à palavra pregada, à palavra ouvida. Ele começa a se endurecer. Insensível à palavra, insensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que fala conosco, que comunica as graças de Deus, que nos convence do erro. O desviado endurece de tal maneira que ele fica insensível à palavra, insensível ao Espírito Santo, insensível a Deus. Ele fica insensível aos cultos, o louvor não mexe mais com ele, a pregação pública não mexe mais com ele, os cultos não mexem mais com ele. E ele fica também insensível às repreensões, ou os alertas. Ele fica duro. As pessoas repreendem ele, exortam, corrigem, chamam a atenção, mas ele está duro. Na verdade, o coração, onde se inicia o desvio, está duro. Ele não ouve. Ele não ouve a voz de Deus. Não ouve as Escrituras. Não ouve a pregação. Não ouve o Espírito Santo. E não ouve as repreensões dos irmãos. O desvio começa aí, com o endurecimento do coração.
E o que endurece o coração? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Na verdade, por trás de cada desvio, tem pecados envolvidos. O que endurece o coração e o torna insensível para Deus, é o pecado. Pecado oculto, pecado deliberado, pecado não confessado, pecado não tratado. Acomodar-se com o pecado, acostumar-se com o pecado, praticar regularmente o pecado. Hebreus 12:15 fala melhor isso. Tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Privar da graça de Deus é desviar. E de que nenhuma raiz de amargura brotando no coração vos perturbe, e por ela muito se contamine. Veja só, a raiz de amargura brota no coração, ela nasce. Ela é nutrida, ela é alimentada. O que é a raiz de amargura? A exegese desse texto está em Deuteronômio 29:18, que diz: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor Deus, para que vá servir os deuses dessa nação. Raiz de amargura é quando a idolatria começa a brotar, começa a vir no coração. E quando a idolatria brota, ela priva a gente da graça de Deus, desvio. Quando o coração começa a se inclinar para outras coisas, para pessoas, posses, ídolos começam a ser fabricados, erigidos, erguidos, raiz de amargura, brota. E ela nos priva da graça de Deus, desvio. Nos leva ao desvio. Por isso Provérbios 4:23, para você que está se desviando, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O desvio começa em um coração duro, um coração que oculta pecado, em um coração insensível a Deus, a sua palavra, o seu espírito, a repreensão dos irmãos e aos cultos. E ele acontece porque ele está cheio de vaidades e de idolatria. Segundo, primeiro ocorre no coração. Agora vamos ver, uma vez que o coração foi atingido, vamos ver as consequências de um coração que começa a se desviar. Então o desvio ocorre primeiro no coração, segundo, nas palavras. Você sabia que as palavras revelam muito de um homem, de uma mulher? Sabe como é que eu faço para conhecer alguém? Se eu quero o raio-x, o relatório completo daquele camarada, eu faço, chego perto dele, fala. Já sei quem é o camarada. Por quê? Porque Mateus 12:34, Jesus nos dá uma estupenda revelação. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. As palavras vão expor o coração cheio de raiz de amargura. Onde que o desvio começa? No coração. A raiz de amargura brota onde? No coração. Quem que endurece? O coração. Agora, como eu conheço o coração? Pelas palavras. Porque Jesus diz, o que fala a boca é aquilo que está cheio no coração. Você quer conhecer uma pessoa? Fique perto dela calado e deixe ela falar. Então, primeiro sintoma, o coração. Depois, ele vai manifestar o desvio com as palavras. Os comentários dele vão começar a ser carnais, naturais, imorais, sem temor a Deus, e comentários sensuais. As palavras mudam, ele perdeu o vocabulário púdico, sacro, respeitoso, bíblico. Começa a ser um vocabulário, palavras, comentários, conversas, só de campo natural.
muitas vezes sensuais, sem temor. O que mais? O mundanismo. O tema central dos seus diálogos passa a ser as novidades do mundo. O que mais ocupa a fala do desviado são as novidades temporais, materiais, passageiras desse mundo. Então você começa a notar o desvio pela palavra. Você conversa com ele, está estranho a conversa, está carnal, está sensual. E ele só fala dos atrativos desse mundo. Então, comentários, mundanismo e crítica. Ele começa a se tornar um feroz crítico da fé. Começa a criticar o culto, começa a botar defeito na igreja. Esse culto, esse louvor, essa pregação, essa demora, começa a criticar o culto, começa a criticar a igreja, começa a criticar a maneira que se conduz a igreja, começa a colocar em dúvida a credibilidade, a honra da igreja, começa a criticar o modus operandi da igreja, começa a criticar a pregação. Essa é a favorita. Se pastor, o senhor prega isso, lá vem ele exortou de novo, e vai falar esse texto, não tem nada a ver, não é assim que interpreta esse texto, não, eu não recebo assim. Por fim, ele começa a criticar o pastor, e sobra sempre para quem? O pastor titular. Eles querem o Paulo Júnior, é nele. Você começa a colocar a foto dele no quarto e jogar dardo para acertar. Você começa a ver o desviado. Aí o que acontece? Hebreus 12:15, e por ela muitos se contaminem. As pessoas do lado começam a ser afetadas pelo fel. Porque Deuteronômio diz, para que não haja em vós raiz que dê veneno e fel. Ela contamina, o desvio é contagioso. Você está perto dele, ele reclama de tudo. Então, primeiro, o desvio começa no coração se endurecendo, manifesta nas palavras de maneira carnal, mundana e crítica. Se você está vendo seu marido, seus filhos, sua esposa, seus irmãos com esses sintomas, eles estão se desviando. Ou se desviaram por essa causa. Se você está vendo algo brotar no coração, e está começando a língua não conseguir guardar e manifestar o coração, você está em um quadro de desvio. Terceiro sintoma, a aparência. Muda o coração, muda as palavras, agora ele vai mudar a aparência. 1 Pedro 4,3, Pedro fala da nossa vida antiga. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade. O capítulo 3, o verso 4 diz, o enfeite delas não seja o exterior, no frisar do cabelo, no uso de joias, mas o homem coberto do coração, no incorruptível traje de um espírito manso, quieto, que é precioso. 1 Timóteo 2,9, que o mesmo modo as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e modéstia. Veja só, eu não estou falando de beleza, elegância, eu não estou falando de ser feio ou deselegante. Ele vai começar a mudar a aparência. Das várias formas que a aparência do desviado muda, essa é a mais marcante, a sensualidade. Você vai ver ele colocar roupas que ele não tinha coragem de colocar. Tanto o homem quanto a mulher. Muda o corte do cabelo. Não é questão de estar mais bonito ou mais feio. Vai ser um corte sensual. Que tem uma conotação sensual. Que tem como fim chamar a atenção do sexo oposto. A roupa vai ser, não é beleza, bonita, elegante ou cara. Ela tem o viés agora de mostrar as partes do corpo. Colada, decotes, curta. O homem quer mostrar que é sarado, forte, másculo, bonito.
não quer mais expressar o coração. Então, o carro-chefe é que o desviado começa agora a ter uma aparência desleixada, sensual, mundana e ímpia. Pode ver. Quem sai da igreja, você não vê? Aparência quando você encontra. Quem está saindo, você não vê? O padrão conservador não é mais o padrão que ele escolhe. É o padrão da moda. Quarto sintoma. Primeiro, coração. Segundo, palavras. Terceiro, aparência. Quarto, os hábitos. As atitudes começam a mudar. Romanos 1:28 diz: como eles não se importaram ter conhecimento de Deus, desviaram. Não se importaram mais com Deus. O que Deus fez? Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem, praticarem, terem atitudes, hábitos inconvenientes. Começa a mudar os seus hábitos. Quais são os hábitos que eles mudam? Começam a conviver com ímpios sem reserva. O ciclo de amigos muda. Começa agora a caminhar, andar, nutrir relações íntimas com ímpios. São vistos em mídias sociais com ímpios, pousam em fotos com ímpios. Que mais? Começam a frequentar lugares indevidos. Começam a frequentar lugares que aparentemente eram proibidos para cristãos. A perda do temor passa a marcar o desviado. Começa em algumas festas, em alguns shows, em alguns juntamentos. E ali nesses shows e festas e juntamentos, ele começa a ter posturas diferentes. Começa a estar em ambientes ímpios, festas e jogos. Se você vê ele sem camisa no Morumbi rodando uma camisa preta da Fiel, ele está desviando. Se fosse do Santos não era não, mas do Corinthians. Quem tem algum corintiano, a gente vai orar para você no final do culto. Começa a mudar os hábitos. É para dar uma risada que estava muito, né? Estava forte, né? Mas essa aqui é só o princípio das dores, tá? Muda os hábitos, convive com ímpios sem reserva, frequenta lugares indevidos. E por último, começa a se envolver em escândalos. Escândalos com dinheiro. Começa a acumular dívidas. Fazer maracutaia com papel. Começa a sujar o nome. Começa a se envolver em trapaças e desonestidade. É batata. Se envolve em escândalos. Escândalos na área sexual, escândalos na área financeira, profissional, escândalo com mulher e filhos. Começa a ser um trapaceiro, um desonesto. Começa a corromper os seus valores, papéis, assinaturas, nomes, títulos. É a marca do desviado. Por último, o quinto sintoma, talvez o mais importante. O quinto sintoma envolve a igreja local que ele congrega. Você vai ver a mudança nele com relação à igreja. Primeiro, já li um pouquinho, começa a criticar e contestar as pregações. Não só critica, mas contesta. Não é assim. Não acredita assim. Não é bem assim. Segundo, começa a maldizer a liderança da sua igreja. O que é maldizer? Fazer calúnia, fofoca, falso testemunho contra a liderança, pastor titular e os demais pastores.
Então ele critica e contesta as pregações, que o carro-chefe de qualquer igreja é a pregação. Você quer saber como uma igreja é? Ouça as pregações. A pregação revela a doutrina, revela o que a igreja crê, como a igreja pensa e como ela conduz o seu povo. Segundo, ele maldiz, critica, levanta falso testemunho, faz fofoca, denigre a imagem dos seus próprios pastores. Que mais? Ele começa a semear contenda entre os irmãos. Ele está insatisfeito, a raiz de amargura brotou, e um dos sintomas que ele está se desviando, começa a colocar um contra o outro. O líder contra o liderado, o pastor contra a ovelha, o discípulo contra o discipulador, a mãe contra a filha, o genro contra a nora. Começa a fazer isso. Ele começa a alimentar divisões na igreja, criando grupos e facções. Não levanta a mão não, quem que está com sintoma? Sintoma do desviado. Que mais? Qual outro sintoma no tocante à igreja? Começa a chegar atrasado nos cultos. Estou falando para vocês não, que teve uma tantada que chegou hoje atrasada. Eu estou falando o atraso deliberado, eu não quero chegar na hora. Chegar lá no terceiro louvor. Se eu estiver lá fora, que der oferta, eu entro no meio do bolo e sento. Começa a não ter mais compromisso com o horário. Primeiro, começa a chegar atrasado. Segundo, começa a faltar frequentemente das reuniões. Ele não começa mais, não ser mais assíduo. A igreja, o culto, passa a ser um assunto secundário. Sintoma do desvio. Sintoma do desvio. E, quando ele vem, ele começa a sentar nos últimos bancos. Estou dizendo para quem senta por causa de horário e lugar. Estou dizendo que ele sentava na frente. Mas ele sentava aqui na primeira, quase sentava aqui, ó. Para mostrar o protesto dele, ele vai... Porque sentar atrás, eu não sei, talvez psicologicamente dá a ideia que ele não tem compromisso. Eu estou sentando bem aqui na beirinha, atrás, aqui, ali, ó. Para mostrar que eu tenho compromisso. Começa a faltar dos cultos, começa a sentar nos últimos bancos. E finalmente, desvia-se da igreja, desviando-se por completo. Você viu as etapas? Finalmente corta todo e qualquer vínculo com a comunidade local. Não vem mais, cortou, se desviou. E ele se esconde quando é procurado pelo pastor e pelos irmãos. Se esconde, resiste, quando é procurado, depois que há o desvio consumado, pelo pastor e pelos irmãos. Irmãos, existe alguém aqui com esses sintomas? Algum de vocês está com esses sintomas? O marido de alguma de vocês, irmãs, está com esse sintoma? A esposa de vocês? Os filhos seus, minhas irmãs, irmãos? Ou os pais? Sim, pastor, eu vejo alguns sintomas. Então, ele está se desviando. Ou já se desviou. Ou começou o desvio. Se essa palavra está sendo dirigida a você e àquele que vai me ver pela internet, ela aponta para duas coisas. Primeiro, há possibilidade do desvio, da apostasia, da queda. Tome cuidado com isso. É um alerta do Senhor e da palavra. Segundo, Ele não quer que isso aconteça. E está dizendo para você desistir desse caminho que você está querendo andar. E resolver essa raiz de amargura, antes que a queda ocorra. Agora, qual é a cura? Como lidar com o desvio antes que ele aconteça?
ou depois que ele já tenha acontecido? Como você remedia? Como você, como um bom jardineiro, joga um veneno nessa erva daninha? Como você capina esse mato? Como você arranca com raiz e tudo, antes que ele cresça e brote, e você coma do seu amargo fruto? Vamos saber. Nós temos uma pista disso, em Apocalipse 2:5. É o próprio Jesus quem dá a dica. Lembra-te, pois, de onde caíste, de onde se desviasse. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu castiçal, caso não te arrependas. Então aqui nós temos um texto que é um escopo para como lidar com o desviado. Como ele resolve isso? Primeiro, escute, preste atenção, para você ou para aquele que você vai levar essa mensagem depois. Identifique sua condição atual. Faça um autoexame. Olha, presta atenção na frase, é que a gente às vezes não consegue processar. Identifique sua condição. Vamos parar, vamos devagarzinho nela. Devagar, respeitar o seu processador. Talvez é Pentium 3, não sei. Aí tá, né? Está naquela furreca ainda. Vamos lá. Identifique sua condição. Ou seja, olhe para você. Faça um exame de si. Mas não é só identifique a condição. Identifique sua condição atual. Está sentado agora? Pega de um lado do assento, do outro. Dá aquele tranco. Como é que você está agora? Faz uma avaliação sua, à luz dos tópicos que eu citei, dos sintomas. Você não pode retornar a Cristo, a menos que perceba que se perdeu no caminho. A menos que admita a apostasia. E veja, talvez você até rejeitou a mensagem. Não, eu não estou julgando ninguém, não. Eu não estou criticando esse pastor chato. Eu não estou. Não está. Não, eu não estou sentando. Eu sentei atrás porque meu pneu furou o carro. Identifique sua condição e não relute contra ela. Você não pode retornar a menos que perceba que perdeu-se no caminho. O que Jesus diz? Lembra-te, pois, da onde caíste. Identifica a causa, a razão da queda, do desvio. Olhe para o coração e veja como ele se encontra nesse exato momento, amargurado, ferido, oprimido, ressentido, carnal, invejoso, duvidoso. Faz uma avaliação aí, agora, hoje, da sua condição agora. Então Jesus lembra de onde caíste. Segundo, recorra às promessas de Deus a respeito da restauração. Olha só que promessa linda para quem está com a raiz de amargura, para quem está se desviando, para quem se desviou. Recorra às promessas de Deus a respeito da restauração. Restaurar o desviado. Oséias 14, verso 4 e 7, olha só. Curarei a sua infidelidade. Desvio. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles, do desviado. Os que se assentam de novo à sua sombra, voltarão, promessa de trazer de volta, e serão vivificados, restaurados, avivados, cheios do Espírito Santo, como cereal, e florescerão como a vide. Vá para as promessas. Jesus disse: o que vem a mim, retorna, de maneira nenhuma eu lanço fora. O filho pródigo, a parábola, quando se desviou e se emporcalhou no mundo até o fundo do poço, ele disse: na casa do meu pai há muito pão, eu voltarei e direi: pai, pequei contra ti. A Bíblia diz que não foi o filho que correu até o pai
corre até o desviado imundo, esfarrapado, cheio de lavagem, e o abraça e o beija. Fale isso para o seu filho, marido, amigos, ou guarde no seu próprio coração. Há promessas de restauração do desviado, de perdão, de recebimento de volta, de renovo da aliança quebrada com Deus. Eu vou ler de novo: curarei a sua infidelidade, traição, adultério espiritual, desvio. Ele diz: eu curarei, e eu de mim mesmo os amareis, porque a minha ira se apartou deles. E os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Eu os atraio com laços de benignidade e com amor eterno, e serão vivificados, restaurados. Então, primeiro, como curar o desvio? Identifique a sua condição atual. Sabe o que é isso, gente? Oh, Jeová. Prepara, que eu estou dando uma pausa aqui no Sermão do Monte, para dar uma lavada na roupa suja, para dar uma manutenção. Foi muitos voos, esse Boeing precisa de manutenção, que é a igreja. Semana que vem, prepara, eu vou falar sobre WhatsApp, mídia social, paranoia digital, virtual, atrofia, inércia, e o que a mídia social está fazendo com todo mundo, inclusive a igreja. Você vai cair do cavalo. Quando ele fala, identifica a sua causa atual, sabe o que está falando? Gente, presta atenção. Por que eu falei da internet? Porque a internet e as mídias sociais estão criando uma geração de gente covarde, imediatista. O que é isso? Pessoas que não têm capacidade de enfrentar o problema, de encarar o problema. A ideia aqui, identifique sua condição atual, ele está dizendo: encare isso, rapaz. Enfrente o problema, admita o problema. Enfrente a sua situação. Pare um pouco com a parafernália fútil, inútil, trivial, e cuide do que é sério a sua alma, e ela está indo para o inferno. Você está dizendo, para um pouco essa correria inútil, e gaste tempo para tratar de coisas sérias. Não deixe o urgente em detrimento do importante. É urgente, mas não é importante. Cuide do importante, a sua alma. A sua alma. Identifique a sua condição atual. Segundo, recorra às promessas de Deus. Ore: Senhor, segundo o que prometeste na tua palavra, quanto à minha queda, ruína e desvio, restaura-me, receba-me de novo. Terceiro, arrependa-se de todos os pecados conhecidos. Lembra, pois, de onde caíste, e se arrepende, Jesus disse. Se arrepende, confessa os pecados e se arrepende. O que é arrepender de pecado? Volta as costas para ele, desiste dele, deixa ele, abandona ele. Martim Lutero escreveu, na primeira das suas 95 teses, isso: quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse: arrependei-vos, ele fez um chamado para que a vida inteira dos crentes seja constituída de arrependimento. Ou seja, o tempo verbal grego é: arrependa-se e continue frequentemente se arrependendo. O desviado é alguém que se esqueceu da graça do arrependimento. Seu coração se tornou insensível ao seu pecado e ele perdeu de vista a sua desesperada e imediata necessidade por Jesus. Retornar para Jesus requer dolorosa consciência do nosso pecado e converter-se a Ele. Por isso o texto diz: arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Como que você cura o desvio? Salmo 32. Enquanto eu calei,
os meus pecados, os meus ossos se envelheceram. Enquanto eu ocultei os pecados, não lidei com os pecados, não admiti, a Bíblia diz que o salmista definha, vai a óbito. Aí o que ele diz? Confessei-te o meu pecado, e o meu pecado não mais te ocultei. Ele foi restaurado. É Davi quem está dizendo, quando ele peca com Batseba num crime hediondo, assassinato e adultério. Como Davi se livrou daquilo? Arrependendo-se dos seus pecados. Quinta e última característica. Quarta e última. Primeiro, identifique a condição atual. Segundo, recorra às promessas de Deus. Terceiro, arrependa-se de todos os pecados conhecidos. Aqui tem mais um adendo que eu esqueci, presta atenção. O que o Senhor Jesus está dizendo, assim como aquele primeiro tópico, é para que você detecte esses pecados conhecidos. Precisa te dizer qual que é o seu pecado? É exatamente esse aí. Enfrente, um a um, lide com um após o outro. Confronte os seus pecados. Crente não tem pecado de estimação. Não tem pecado que Deus faça concessão. Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Então, identifique os pecados. Confronte os pecados. Lide com eles. E dê cabo deles. Vença-os. Desista deles. Agora, você pode escolher continuar neles. O desvio vai se consumar. Quarto, volte a aplicar a palavra de Deus em cada aspecto da sua vida. Estava conversando com a minha esposa hoje, Suzana. Louvado seja Deus por ter me dado essa esposa. E ela disse, conversando algumas coisas, bem, sabe o que é o problema? Olha, escute, isso aqui é a sabedoria dessa mulher. O problema é que as pessoas se afastaram da palavra de Deus. Elas estão fazendo o que elas gostam e o que elas querem, e não o que Deus manda. Eu falei, Jeová, quase que termina assim, diz o Senhor. Gente do céu, é verdade. Isso chama pragmatismo. E vocês, uma tantada aqui está fazendo isso. Não importa o que a Bíblia diz, eu quero saber se me faz bem. Tem que me fazer bem. As decisões que alguns tomam são baseadas no que dá certo, não é no que é certo. Estou tomando essa decisão, eu só quero saber se ela me beneficia. Se é bíblica ou não, não quero saber. Eu vou falar essas palavras, desabafar, abrir minha boca, pensando só no bem que vai me causar. Se é bíblico, se a Bíblia condena, aprova ou não. Eu vou fechar esse negócio, tomar essa decisão, eu vou me relacionar, eu vou fazer alguma coisa, baseado se me traz progresso, se me traz benefício. Irmãos, não é assim. Não é assim de jeito nenhum. O crente, cada botão da camisa, cada sílaba que ele pronuncia, cada passo que ele dá, cada mensagem que ele digita, tem que ser dirigida pelas Escrituras. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, pratica. 1 João 2,5 diz assim, aquele que diz que ama o Pai, guarda os seus mandamentos. Ou seja, o cristão verdadeiro tem como via de regra
aplica cada princípio bíblico no seu viver diário. Não foi essa a promessa da nova aliança? Jeremias 31, 32-4. Escreverei minhas leis no seu coração, colocarei meu espírito, para que não se apartem de mim, para que cumpram os meus decretos. O objetivo da nova aliança é andarmos na palavra. Você vai pôr uma peça de roupa, você tem que perguntar se a Bíblia aprova. Você vai dar um telefonema, você tem que perguntar se a Bíblia aprova. Você vai exigir seus direitos, você vai fazer barraco com dinheiro, com justiça, se a Bíblia aprova, porque Paulo censura o litígio. É pecado levar irmão na justiça. Está aqui, ó. Quem julga os causos da igreja são pessoas que têm a mente de Cristo, não é o ímpio. Vai casar, descasar, namorar, divorciar, é a palavra que media, coordena, dita. Vai desabafar, é a palavra, Jesus, que é isso? E esse é o maior remédio para o desviado, voltar para a palavra. O jeito que usa o dinheiro, quem te falou que pode usar dinheiro desse jeito? A palavra que coordena, onde você trabalha, com o que trabalha, tudo tem que ser consultado pela palavra. Há padrões para o crente, aonde ele trabalha, como ele trabalha, há padrões para como ele é patrão. Você tem que aplicar a palavra. Não, eu faço, é o que dá certo, o que faz bem para mim. Não é assim com a igreja. Não é assim. É o que é bíblico. Doa quem doer, custe a quem custar. E o desviado, se ele quer um remédio melhor, se ele quer um remédio bom, é a palavra. Tudo que você imaginar. A palavra tem direções para os olhos, para os pensamentos, para coisas menores. O que eu penso, a palavra, ela dirige. Quanto mais decisões, palavras. Pense nisso. Você não vai fazer o que você quer, gosta e acha que deve ser feito. Você vai fazer o que a palavra manda. A lei e o testemunho, se não falar segundo essa palavra, jamais verão a alva. Está aqui. Último, para o desviado voltar. Volte-se para Cristo em uma renovada dependência. Aqueles que conheceram a Jesus, conheceram um Salvador digno de confiança. Aqueles que se afastaram da comunhão com Ele, perderam o senso de que dependemos dEle para receber a graça sustentadora. Olha a promessa para voltar a Cristo, Zacarias 1:3. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor. Para você, irmão, que está me vendo aqui, que caiu na lama do pecado, que a raiz de amargura se brotou, não sei qual estágio você está aqui no início, se só está no coração, se já foi para as palavras, se está nos hábitos, na aparência, se foi com seu marido, filho. O Senhor está convidando você no estágio que você está, na condição que você está. Tornai-vos para mim, volte, venha para o Pai, em arrependimento e fé sinceros, e Ele te receberá. Volte para Ele com uma dependência renovada, porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Olha a promessa que Ele faz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Amém? Pastor, é a chance para mim, se estiver vivo, respirando, tem chance para você. Feche os olhos, curve a cabeça. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações.
Estamos pedindo isso por conta das novas normas do YouTube. Para isso, é necessário seguir 3 passos: se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho ao lado do botão inscreva-se e curtir o nosso vídeo. Fazendo isso, você irá contribuir com o canal e ajudará a levar o Evangelho para mais pessoas. Deus abençoe.